as muitas bênçãos do Senhor Jesus Cristo sejam abundantes na sua vida, na vida da sua família. É com muita alegria que nós estamos juntos mais uma vez para aprender da palavra de Deus e como é bom aprender dessa palavra maravilhosa. Ainda que alguns assuntos tragam um certo desconforto para a gente, porque a gente sabe, a Bíblia ela não é um manual de instruções em que a gente pode olhar e simplesmente vibrar com tudo que a gente vê. Na verdade, aqueles que não têm uma certa maturidade não conseguem ter essa percepção e não vibram com tudo aquilo que Deus transmite para nós. Por isso que tem alguns pontos nas Escrituras que chamam a nossa atenção, porque a palavra de Deus, ela não apenas nos instrui nos caminhos de Deus, mas também ela repreende, ela corrige, tudo isso para que, ao olharmos para Deus através da palavra, possamos viver conforme aquilo que Ele nos manda. Então, o assunto de hoje, ele fala muito sobre essa questão de aproveitar o tempo. O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado, com o tempo que Deus tem dado. Então, feche seus olhos, porque Deus com certeza vai falar tremendamente ao seu coração e ao meu também. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma vez podermos aprender da Tua palavra que é eterna. Todas as coisas passarão, mas como o Senhor mesmo revela, a Tua palavra permanece para sempre. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da Tua boca. Então, Senhor, ministra aos nossos corações, nos ensina, nos repreende, Senhor, para que possamos aproveitar melhor o tempo que o Senhor nos tem dado. Nós te pedimos tudo isso humildemente no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, você vai abrir a sua Bíblia em Efésios no capítulo 5. Abra a sua Bíblia em Efésios no capítulo 5, porque na semana passada, no nosso último encontro, vamos colocar dessa forma, porque algumas pessoas elas assistem no horário, elas vêm depois. Então, no último encontro, nos últimos encontros, nós falamos e olhamos para a palavra do Senhor como ser cheios do Espírito Santo. E aprendemos de maneira muito clara em Efésios no capítulo 5, que é apenas uma questão prática, que Deus nos mostra nas Escrituras, que pela prática da palavra, servindo uns aos outros, aprendendo a louvar a Deus, a dar graças por tudo, a gente se enche com o Espírito Santo de Deus através da palavra dele. E isso nós vimos a partir do versículo 18 em Efésios no capítulo 5. Só que esse contexto de Efésios no capítulo 5, ele nos traz à luz uma repreensão do apóstolo Paulo, sendo usado por Deus, para nos mostrar como nós devemos aproveitar melhor o nosso tempo. Então, algumas pessoas elas não conseguem entender que o tempo ele é democrático. O tempo é 24 horas para todo mundo. Por mais que algumas pessoas digam, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo outro, talvez isso se dá porque não estão sabendo administrar melhor o tempo. E é uma realidade na vida de muitos. É por isso que Deus se preocupa conosco e irá nos ensinar, através de Efésios 5, como nós podemos aproveitar melhor o tempo que Deus nos deu. No versículo 15, a Bíblia diz assim, eu falei muito de repreensão, e a Bíblia nos fala assim, a partir do versículo 15 de Efésios 5. Tenham cuidado, olha só, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, somente nesses 3 versículos nós temos a repreensão de Deus, o alerta de Deus, de como nós temos aproveitado aquilo que Deus nos tem dado de maneira democrática, para bons, para maus, o tempo, como você tem aproveitado o seu tempo. Então o apóstolo Paulo, de uma forma muito didática, ajudando aos irmãos em Éfeso e nos ajudando também, porque a palavra de Deus é eterna, ela é viva, então serve para nós, porque nos alimenta no presente. Olha que coisa maravilhosa nós encontramos. Voltando para o versículo 1, o apóstolo Paulo começa a destrinchar algo que nos chama a atenção e de que é possível fazer para que a gente venha aproveitar melhor o nosso tempo da melhor maneira que venha agradar ao Senhor. Ele diz logo no versículo 1, sejam, portanto, meus imitadores, sejam imitadores de Deus como filhos amados.
Isso é imperativo, isso é uma ordem, não tem opção. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. E a gente até já falou nessa questão de a diferença de filho para criatura, quem são os filhos, quem são as criaturas. Então você pode acompanhar aqui no canal, você pode acompanhar nos vídeos que eu tenho colocado de maneira muito simples, muito prática, para abençoar a sua vida. E aí no versículo 2, a palavra de Deus nos diz: e vivam em amor. Notem nessa versão a conjunção e, ou como a gente fala aqui na Bahia, e, a letra E. Então, repare que o versículo 2 ele está intimamente ligado ao versículo 1. Sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. Não dá para ser imitador de Deus como filho amado e não viver em amor. Então, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo fez o que? A Bíblia nos diz: Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Olhem para Jesus, o foco é Jesus. Como Ele fez, eu posso fazer também. É por isso que dá para ser imitador de Deus, olhando para Jesus, fazendo o que Jesus fez. Aí a palavra do Senhor nos diz assim, no versículo 3, olha que coisa maravilhosa: entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade, nem de qualquer espécie de impureza de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Lembra que eu comecei lendo os versículos 15, 16 e 17, e a Bíblia já relatou isso, que os dias são maus? Algumas pessoas não se deram conta disso. E no meio das rodas de amigos, onde quer que estejam, sempre tem aquela piadinha, algo de imoral. A internet está cheia de imoralidade, tem coisas boas, mas também tem muita coisa imoral. E a palavra de Deus nos orienta que não deve nem haver sequer menção de imoralidade. Que isso não é algo que condiz para aqueles que querem viver em santidade, para os santos. E você também já aprendeu o que significa santidade e santificação. Nos nossos últimos encontros também tem aqui os vídeos explicando muito bem isso. Então notem que a palavra de Deus ela é muito clara. No versículo 4 ela diz: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Eu gosto muito quando Deus, de uma forma muito clara, muito didática, traz essas conjunções para nós. Então essa conjunção mas, conjunção adversativa, então ele mostra que a gente deve se despojar, abrir mão de toda a imoralidade, de tudo aquilo que não agrada a Deus, mas não é apenas abrir mão disso, a gente tem que fazer alguma coisa. É a lei do despojamento e do revestimento. Eu não posso simplesmente deixar de fazer as coisas que não agradam a Deus, mas eu tenho que fazer coisas que agradam a Deus. E a Bíblia nos diz isso. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. Por quê? Versículo 5. Porque vocês podem estar certos disso. Olha aquela questão de exortação, de repreensão, que é muito importante. Não agrada muitas pessoas que vivem em descompasso com aquilo que Deus ensina, mas quando a gente vive uma vida aproveitando o tempo que louve ao Senhor, a gente não tem nenhum problema com isso. Olha que repreensão. Porque vocês podem estar certos disso, é certeza, é convicção. Nenhum imoral, nenhum impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não tem espaço para essas pessoas. Perceberam a importância e a responsabilidade que nós temos? Isso aqui não é papo de igreja, isso aqui não é papo de denominação, isso aqui é Deus falando de maneira clara na palavra dele. Não tem espaço para esse tipo de pessoa. Então não adianta apenas se despojar, eu tenho que colocar, eu tenho que revestir aquilo que agrada ao Senhor, aproveitando o tempo porque os dias são maus e vamos chegar lá de novo. O que é que você está fazendo com aquilo que Deus tem te dado como presente de maneira democrática? Como você tem usado o seu tempo? Ninguém os engane, versículo 6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas
que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. É muito importante isso. A palavra de Deus é repleta de orientações. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo, quando estava preso, falando ao jovem pastor Timóteo, ele disse: olha, Timóteo, lá na sua segunda carta, no capítulo 3, toda a escritura, toda a palavra de Deus, ela é útil, ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, sejam perfeitos, sejam completos e habilitados para toda boa obra. Então repare que não há contradição. A gente precisa entender isso. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Deus, ele é imparcial. As pessoas querem as bênçãos de Deus, querem tudo que Deus pode oferecer, mas estão vivendo vidas desobedientes, não estão aproveitando melhor o tempo. Portanto, versículo 7, não participem com eles dessas coisas. Uma coisa é você ter amigos, você ter familiares que não conhecem a Deus, você não pode discriminar ninguém, a Bíblia não autoriza isso, não é um ensinamento a discriminação. Você pode conviver com todos, como a Bíblia diz, e nos ensina. Jesus conviveu com pecadores enquanto esteve em carne aqui conosco, e voltará, viu? Estejam certos disso. Mas Jesus não fazia as coisas que eles faziam. Então tem uma diferença muito grande nisso. Aproveitar o tempo não significa que agora eu sou crente e eu vou abrir mão de todas as minhas amizades, de todos os meus familiares, não é isso. Pelo contrário, você tem que fazer a diferença no meio dessas pessoas. Você precisa estar com essas pessoas, mas sendo obediente, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, aproveitando o tempo, para que as pessoas, ao olharem para você, elas possam ver Jesus. Porque como é que alguém vai imitar a Deus, como o apóstolo Paulo disse, sejam imitadores de Deus, se elas não conhecem a Deus? Senão pelo seu comportamento que conhece a Deus e é imitador de Jesus Cristo. Então, muito cuidado com isso. Não participem com eles dessas coisas, não façam o que eles fazem. Porque outrora, olha aí o contraste, olha o versículo 8, como define aqueles que estão se esforçando nos caminhos do Senhor. Porque outrora, em outro tempo, versículo 8, vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Isso é muito importante, porque a Bíblia pinta o nosso retrato, o retrato daqueles que conhecem, dizem conhecer a Jesus. Eu era assim no passado. Eu fazia essas coisas, conversas tolas, não aproveitava o tempo, era imoralidade atrás de imoralidade. Eu era assim. Deus está dizendo, você era assim, mas agora você não é mais assim. Então você deve viver como os filhos da luz, porque vocês são do Senhor. É um esforço, você tem que fazer a sua parte. Quer as bênçãos do Senhor? Saiba aproveitar o tempo, como a Bíblia nos ensina de maneira muito clara, muito objetiva. Porque o fruto da luz, no versículo 9, declara, consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam, versículo 10, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Isso aqui eu já abro mais um parêntese, você que ainda não viu, aproveitando, se inscreve no canal, você ainda que não é inscrito. Se inscreve no canal, deixe o seu comentário, compartilhe isso com as pessoas. Isso é muito importante para que as pessoas sejam alcançadas com a palavra do Senhor de maneira muito simples. Eu já ministrei, você pode acompanhar em vídeos aqui que tem o título Conhecendo a Sua Consciência. Então, se você ainda não viu, veja, é muito importante. Algumas pessoas dizem conhecer a Deus, mas por terem uma consciência cauterizada, prejudicada por conta do pecado, elas não conseguem discernir a ação de Deus. Elas confundem bondade com maldade, elas dizem que Deus falou isso quando Deus não falou. Por quê? Porque elas têm um problema de consciência. E quando a palavra de Deus, ela nos diz que a gente precisa observar, precisamos agir como luz, porque nós somos filhos da luz, precisamos entender que o fruto da luz consiste em toda a bondade, e diz no versículo 10, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor.
eu só posso fazer isso se a minha consciência, à luz da palavra de Deus, estiver em harmonia. Porque senão eu não vou conseguir discernir o certo do errado. Então aprendo a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem, versículo 11, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo o que é exposto, versículo 13, pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Nada fica encoberto aos olhos do Senhor. Não temos como escapar. Os nossos corações estão abertos aos olhos do Senhor. Por isso que a gente pode e deve aproveitar ao máximo todas as oportunidades para fazer o que é certo para o Senhor. Por isso que foi dito, olha o versículo 14, por isso que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Aproveitando o tempo, fazendo aquilo que é agradável a Deus, com certeza a luz de Cristo vai brilhar em mim, vai brilhar em você e as pessoas irão poder imitar a Jesus através da sua vida. Tenham cuidado. Versículo 15. Aí a gente retoma de onde nós começamos. Versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E Paulo aqui, ele dentro desse contexto nos mostra que isso é possível. As pessoas estão dormindo acordadas, creia nisso. É meio contraditório, mas estão dormindo acordadas. Como é isso? Como é que pode isso, pastor? É porque elas não estão atentas que o tempo está passando. O tempo está passando muito rápido. Vocês já pararam para notar isso? Meu filho chegou para mim, meu filho de 10 anos, ele disse, papai, hoje já é, na semana passada, né? Hoje já é quinta-feira de novo, amanhã já é sexta. Como é que pode isso? Está passando muito rápido o tempo. Uma criança de 10 anos já está tendo discernimento de que os dias estão passando rápido demais. Quando você menos perceber, já foi. Afinal de contas, o que você está fazendo com o tempo que é democrático e que Deus te deu? Não viva como os insensatos. Até você pode estar no meio de pessoas insensatas que não conhecem a Deus. Você não precisa fazer o que eles fazem. Você pode aproveitar o tempo. Você pode agir como Jesus agiu, para que as pessoas possam olhar para você e poderem imitar a Deus, como nós vimos aqui no imperativo da palavra do Senhor. Perceberam como a palavra de Deus ela é simples e não só isso, prática e poderosa. Então esse é o meu desejo, que você coloque em prática todos os ensinamentos que Deus tem ministrado ao seu coração e você vai ver as mudanças acontecerem nas suas vidas. Deus continue te abençoando, que Deus continue te fortalecendo. Ore por mim, que eu oro por você, viu? Que Deus te abençoe. Amém e amém.